Olá a todos, meu nome é Dohane Juliana Roberto, eu faço parte do programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina, como doutoranda, e hoje eu vou apresentar um recorte da minha tese de doutorado intitulado Autopercepção e Autoavaliação de Estudantes de Mestrado e Doutorado sobre o uso de estratégias e rotina de leitura, estudo na pós-graduação. Então, antes de entrar especificamente no recorte do estudo que eu vou apresentar, é necessário apresentar um contexto, né, da educação brasileira. Nós temos aí um histórico de investigação, né, de problemas de alfabetização, e não só problemas com alfabetização nos estágios iniciais, mas assim o desenvolvimento, né, de aspectos da compreensão. Atualmente, o Brasil tem ficado numa posição muito desfavorável no exame PISA, em relação à compreensão e leitura, e também em trabalhos vem indicando que não só é necessário investigar a condição leitora dos estudantes na educação básica, mas também no ensino superior. Exemplo, meu trabalho de dissertação de mestrado, né, tocou nessa temática, e também de outros colegas da mesma instituição. E aí, pesquisas de outros países também vêm indicando essa necessidade de explorar mais a condição leitora de estudantes de níveis de escolarização mais elevados, como é o caso do ensino superior. Então, assim, alguns desses autores indicam que dificuldades em leitura prejudicam o uso adequado de estratégias, né? E esse uso inadequado de estratégias, ele pode levar a um baixo desempenho acadêmico, porque a leitura, ela é o modo pelo qual se acessa o conhecimento tanto na escolarização básica, quanto principalmente, né, no ensino superior. Então, a discussão que eu vou apresentar aqui, que é o recorte da minha tese de doutorado, foi realizado então na Universidade Federal de Santa Catarina e fez parte desse estudo 32 estudantes de mestrado e doutorado das áreas de educação e linguagem. Então, participaram 4 universidades e 5 programas de pós-graduação. Teve uma universidade que participaram alunos de 2 programas de pós-graduação. Então, esses estudantes, eles responderam um questionário sobre a percepção em relação ao uso de estratégias de leitura. Essas estratégias incluíram a releitura, a marcação, a anotação, criação de mapas mentais ou outras estratégias que eles mesmos traziam para o questionário, e bem como a autopercepção deles sobre as demandas e as dificuldades da pós-graduação. Então, em relação ao grau de dificuldade que eles percebem na leitura na pós-graduação, 22 dos 32 respondentes, eles indicaram que é uma rotina moderada, e que representa essa rotina moderada de estudo, representa a leitura de 2 ou mais textos científicos semanalmente. E além dos textos obrigatórios, 13 dos estudantes investigados relataram ler textos extras semanalmente. 8 deles mensalmente, 4 diariamente, 2 semanalmente e 1 anualmente. Então, aí teve uma amplitude de respostas em relação ao que eles trazem extra a essa rotina de estudo. Em relação ao uso de estratégias, a marcação textual, ela apareceu como a estratégia mais utilizada pelos participantes, sendo 27 deles indicaram que utilizam essa estratégia, seguida da anotação, 21 participantes, a releitura, 16, e a elaboração de resumo, 11 participantes. Então, outras estratégias apareceram no questionário, como a criação de mapas mentais, questionamentos, fichamentos, mas elas não foram tão populares. Por exemplo, 2 participantes somente indicaram o uso dessas estratégias. Então, o que isso traz de resultados, né? Verifica-se pouca amplitude no rol de estratégias utilizadas para um nível de escolarização tão alto.
Então, reler, marcar e anotar o texto, estratégias que elas são aprendidas ainda na educação elementar. E para o ensino superior, é necessário que essas estratégias sejam expandidas e sejam aprofundadas, né? E uma das autoras que indica isso é Baker, de 1989, que investigou o uso de estratégias em estudantes americanos de ensino superior. Então, é um artigo já antigo que indica essa necessidade. E também isso possibilitou verificar que as estratégias menos onerosas, elas têm mais popularidade. Então, estratégias de marcar e reler, elas são menos onerosas, tanto em relação ao tempo desprendido quanto ao recurso cognitivo, do que criar um mapa mental, né, fazer um fichamento. Então, como esses resultados podem refletir a natureza do processamento textual dos textos acadêmicos dos estudantes investigados? Então, assim, como já foi dito, apenas reler e marcar o texto fixa o processamento, a compreensão em aspectos mais literais do texto, né? Nesse sentido, autores indicam que a releitura ela é benéfica se a primeiro contato com o texto for produzir uma compreensão adequada. Então, você apenas reler ou marcar o texto, você se restringe a aspectos puramente textuais, o que para o ensino superior e principalmente para a pós-graduação, ele é insuficiente, porque se requer a produção de conhecimento. Já a anotação vai depender da qualidade da elucubração que se concebe no momento da anotação, porque ela requer uma produção escrita, né, que vai além da simples, quer dizer, não é simples, né, mas a compreensão e leitura. Então, vai depender da qualidade. Anotar literalmente sobre o texto não seria de tanta adequação quanto fazer inferências, né, buscar conhecimentos em outras fontes, cruzar tipos de informações que o texto traz com outras fontes de informação. E nesse sentido, esse uso de estratégias menos onerosas, né, que se fixam a aspectos mais literais do texto, pode não possibilitar elucubrações mentais mais sofisticadas. Então, que é coerente com esse nível de escolarização da pós-graduação, que é um contexto de produção de conhecimento. Isso restringe a transposição do que é um conhecimento explícito, que é aquilo que o texto traz, com o conhecimento para uma produção de conhecimento, que implica no leitor trazer o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento acumulado, né, dos seus anos de escolarização, e produzir algo que como se fosse uma conversa entre o texto e o leitor. Isso é produção de conhecimento, porque o conhecimento ele não se encerra somente no material produzido. Então, para esse contexto investigado, esses resultados indicam que é necessário investir em formação leitora, mesmo em níveis educacionais elevados. Então, não só ali na escola básica, mas também em níveis educacionais, como a graduação, a pós-graduação, porque é necessário que esses estudantes eles tenham em mente que as estratégias trazidas da educação elementar, elas são a base, mas elas precisam ser expandidas. E é necessário, então, uma mudança de paradigma em relação ao acesso aos textos científicos nesse sentido. Então, é o aprimoramento da competência leitora adquirida na educação básica elementar. Então, esse foi o recorte da minha pesquisa de doutoramento, que eu trouxe para discussão sobre leitura no ensino superior, mais especificamente na pós-graduação. Eu agradeço a atenção.